Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6. Nós vamos estudar a carta para a igreja de Sardes. Bom, como é costume, nós começamos sempre falando sobre a realidade da cidade, para então poder entendermos melhor a realidade ou aquilo que Jesus estava encorajando, exortando na carta, tá? Então Sardes, ela foi uma cidade importantíssima e ela era muito antiga. Ela atingiu o ápice da sua glória, do seu poderio no século 7 a.C. Então nós estamos falando aí de uma cidade muito, muito antiga. Ela foi, nessa época, uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Ela era uma cidade dessas que às vezes a gente vê na televisão, passando naqueles programas de turismo, sabe? Na Europa, especialmente Itália, que eu gosto de ver. Ela era como uma cidade daquelas italianas na costa, no alto das montanhas, encravada no alto de uma colina, tá? Ela era cercada por muralhas, para além do fato dela ter essa realidade de ser no alto e, portanto, era difícil de ser invadida. Para além disso, eles ainda muraram com um muro altíssimo essa cidade, de modo que ela se tornou uma grande fortaleza, tá? No ano 17 depois de Cristo, essa cidade ela foi arrasada por um grande terremoto. Ela se tornou praticamente em ruínas. Todavia, pouco depois, o imperador Tibério César reconstruiu parte dessa cidade que estava em ruínas, e assim Sardes voltou a ser uma cidade próspera. Todavia, já havia perdido a sua glória, a sua beleza e a sua eminência política. Ela já não tinha o impacto político de outrora. Ela já vinha perdendo isso quando ela ruiu com um terremoto. Agora ela perdeu de vez esse impacto político e nunca mais o retomou. E aquela glória, aquela beleza também já não era mais tão gloriosa como outro tempo, tá? Só que agora ela era uma cidade então reconstruída, rica, sem toda a pompa política, só que ela também, porque foi reconstruída por Tibério César, imperador romano, ela tinha recebido tanto da influência romana, então desse estilo devasso de vida romano. Todavia, antes de Tibério César, também ela tinha sofrido influência helênica, né? Influência grega, e portanto ela era uma cidade, como praticamente todas as outras que a gente vê aqui em Apocalipse, ela era uma cidade envolvida com tamanha idolatria e ao mesmo tempo com tamanha devassidão, com tamanha luxúria, tá? Então essa é uma característica quase que unânime das cidades de Apocalipse aqui, das cartas de Apocalipse, tá? Os habitantes de Sardes, porém, eles viviam ancorados no passado, eles viviam falando do passado, de tal maneira que as suas moedas, elas tinham escrito que Sardes tinha sido a primeira metrópole da Ásia. Eles se vangloriavam disso, só que isso era um feito de séculos anteriores. Não tinha nada a ver com o que eles viviam e experimentavam naquele momento. Mas eles ainda cultuavam, se gabavam dessa realidade passada. E é muito triste quando nós ficamos presos à nossa realidade passada e ela não deixa a gente caminhar para o futuro. Você deve conhecer muitas pessoas, por exemplo, que perderam entes queridos, amigos, familiares, e que ficam falando toda vez, voltando nesse assunto da perda. Eles não conseguem vivenciar com gratidão aquilo que experimentaram com esse ente ao longo da vida, e agora parece que depois de morto, eles ficam revivendo, tentando trazer à vida de novo esse morto. Não, isso é o modo errado de viver. Nós olhamos com gratidão a Deus aquilo que nós pudemos viver no passado, aprendemos e entregamos os nossos erros do passado, e agora queremos viver o presente com uma perspectiva eterna, logicamente.
Bom, aqui nessa carta nós vamos fazer a leitura do texto e a gente vai lendo e trabalhando ela, nós não vamos ler e depois voltar, tá? Então, versículo 1 de Apocalipse 3 vai dizer assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Bom, mais uma vez, Jesus se apresenta com algo que ele já tinha sido apresentado no capítulo 1 de Apocalipse. Quando a gente fez a introdução, a gente viu os 7 Espíritos, ou melhor, antes disso, as 7 estrelas, é uma referência aos 7 pastores ou aos 7 anjos dessa igreja. A gente falou disso no capítulo 1. Se você não acompanhou, não viu, peço que entre lá no nosso canal e possa acessar essa mensagem. Apocalipse 1, versículo 16, versículo 20, a gente tratou dessa questão. Os 7 Espíritos se refere à plenitude do Espírito de Deus, uma linguagem figurada, 7, falando de plenitude e completude, e portanto, falando desse Espírito Santo. Em outras palavras, então, traduzindo aqui o que Jesus está dizendo, ele está dizendo para a igreja de Sardes que aquele que está escrevendo, aquele que está enviando essa mensagem, é o Senhor das igrejas, e que Sardes deveria se atentar para as palavras daquele que pode vivificar, pois ela está morta. E aí a gente vai saber disso na segunda parte do versículo 1, onde ele vai dizer: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Bom, essa é a radiografia, como a gente viu nas outras cartas. Jesus ele faz a radiografia, depois ele dá os encorajamentos, as exortações a partir dessa radiografia. E a radiografia era a pior possível. A radiografia era de que externamente essa igreja era frutífera, era talvez uma mega igreja, cheia de membros, cheia de pessoas que sentavam ali para assistir o culto. Todavia, ela era morta. Todavia, ela não tinha vida verdadeira em si. Aliás, é significativo que essa seja a radiografia feita por Jesus, porque Sardes, ela tinha a deusa Cibele como a sua padroeira, a cidade de Sardes. E a deusa Cibele é atribuída a capacidade de ressuscitar mortos. Mas Jesus está dizendo para essa igreja: embora você viva na cidade que cultua Cibele, eu quero te dizer que você está morto e ela nada pôde fazer por você. E ele então está chamando a igreja de Sardes a se voltar a ele, aquele que pode vivificar o morto. Essa é a triste condição dessa igreja. Talvez ao pensar nessa igreja, você, como eu, lembrou-se de uma história de Jesus nos evangelhos, onde ele, de longe, avistou uma figueira e ela estava cheia de folhas e tal, e Jesus pensou que nela havia fruto. Quando se achegou perto dela, eis que não havia fruto algum. E Jesus então amaldiçoa a figueira e diz: você nunca mais dará fruto. O que Jesus fez com a figueira foi condenar ela à condição que ela já estava. Ele não fez aqueles frutos que já estavam ali secarem, não havia fruto. Ele simplesmente condenou ela ao congelamento de estado. Aqui, Jesus está fazendo a radiografia para a igreja de Sardes e dizendo: você é como aquela figueira, que parecia estar gerando fruto, que de longe era bela de se ver, era atrativa, todavia não tinha fruto, não tinha vida verdadeira. E portanto, Jesus está chamando ela ao arrependimento, para que aquele que é capaz de gerar vida verdadeira, não igual a deusa Cibele, mas vida verdadeira, eles então se voltem a Jesus e podem ser vivificados. Bom, versículo 2 vai dizer assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer,
pois não achei as suas obras completas aos olhos do meu Deus, ou perfeitas aos olhos do meu Deus. Bom, essa é uma exortação bastante direta e dura. Em linhas gerais, a igreja estava morta. Ela era como um corpo praticamente tomado na sua totalidade pelo câncer. E Jesus está dizendo: esteja atento àqueles que ainda não foram tomados. Se fortaleçam, para que esse câncer não tome vocês também. Antes, se fortaleçam de modo que vocês não venham a morrer, porque eu não estou achando as obras de vocês completas. Talvez essa igreja seja o retrato muito comum da nossa sociedade. A nossa sociedade é, por exemplo, uma sociedade que fala tanto em justiça. Todavia, quando eu tenho que aplicar justiça, ou quando eu tenho que negar o que é errado, em nome da justiça, isso não vale. Vale para o outro a justiça, não para mim. Eu quero que todos experimentem justiça, mas quando eu tenho que agir com justiça, não é bem assim. Talvez esse seja o retrato de uma igreja que queira, ou que tenha em algum momento o ímpeto de fazer o que é certo, mas porque está envolvido numa determinada sociedade, vai negociando essas verdades, e vai deixando de lado o seu lumiar, vai deixando de ser esse lumiar para essa cidade na escuridão. Bom, versículo 3, a parte A, Jesus então vai dizer: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrepende-se, ou arrependa-se. Essa é a parte A do versículo 3, e basicamente Jesus então está chamando eles para viver aquilo que lhes foi entregue, para retornar ao Evangelho, para voltar a fazer o que eles deixaram de fazer. Talvez no começo da caminhada, eles eram aplicados, eles aplicavam o coração deles à palavra de Deus, aos princípios, mas com o tempo foi se tornando só um clube social essa igreja. Foi se tornando só uma igreja desejosa de ter muitas pessoas dentro, ao invés de ser uma igreja que de fato anuncia a verdade de Deus. Nós podemos dizer isso sobre muitas igrejas no Brasil, que vocês conhecem, que pelo nome que querem alcançar, que pelo desejo de estarem lotadas, elas simplesmente negociaram a verdade de Deus. E talvez esse seja o nosso retrato também. Nós não temos uma grande multidão aqui. A Calvary Rio Preto não tem essa realidade de uma igreja atrativa. Todavia, nós precisamos pensar se nós estamos prontos, de fato, para receber pessoas vindo de uma sociedade escura como a nossa, uma sociedade em trevas como a nossa. Nós precisamos perceber ou avaliar se de fato nós estamos prontos para influenciar aqueles que aqui se achegam, ao invés de sermos influenciados e engolidos pelos costumes, pelas práticas que eles cometem. Nós precisamos avaliar isso. A parte B do versículo 3 vai dizer: mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Bom, essa, como eu disse, é uma exortação muito direta. E talvez para nós a gente pense, um ladrão é o que vem à noite, né? O que vem de repente. E de fato é isso, mas tem um significado ainda maior para essa igreja. Por quê? Porque Sardes, na sua história, a cidade de Sardes, por 2 vezes na sua história, essa cidade foi conquistada por inimigos, sem que eles tivessem que tirar uma espada para conquistá-la, sem que eles tivessem que atirar nada, sem que eles tivessem que batalhar por nada. Sabe por quê? Porque essa cidade, por ser fortificada e por estar na rocha, encravada na rocha, eles pensavam que ninguém poderia penetrar. De modo que, para você ter uma ideia, quando Ciro chega e sitia a cidade, ele cerca a cidade, por 14 dias, eles não estavam nem preocupados.
porque eles tinham confiança de que nada poderia invadir aquela fortaleza. Todavia, 14º dia, um soldado consegue, escalando a rocha, entrar para dentro da cidade. E aí você pensa, cara, um soldado entrando numa cidade vai morrer. Sim, morreria se os seus habitantes e os seus soldados não estivessem dormindo ou festejando. Ele entrou e abriu as portas da fortaleza. Tamanha a desatenção, tamanha a altivez dessa população de Sardes. O que Jesus está dizendo para eles é: estejam atentos, vigiem. Se vocês assim não fizerem, vocês vão viver de novo essa história. Só que não simplesmente uma história de outra nação conquistando. Eu vou trazer de fato juízo sobre vocês, sobre a igreja de Cristo. E portanto, estejam atentos. Não repitam a história dos seus habitantes do passado, mas vigiem. Vocês não podem estar sonolentos. E essa certamente é uma grande exortação para nós. Nós temos a tendência de achar que está tudo bem. Nós temos a tendência de nos alegrarmos nas circunstâncias. Ou seja, se eu consigo vender mais do que eu costumo vender no armazém, no meu serviço, eu me alegro. Se nós conseguimos vender pouco, eu me entristeço. Se a minha vida está tudo bem, eu estou com saúde, eu me alegro. Se a minha vida eu estou com alguma doença, eu me entristeço. E essa é a dinâmica. A gente vive no alto e baixo, e é natural em alguma proporção isso. Todavia, nós como cristãos, somos chamados a nos alegrarmos em Deus, que está para além das circunstâncias, que está para além desse mundo, que está para além do tempo. E portanto, em Deus eu posso me alegrar, de modo que quando eu estiver enfermo, eu sei que o Senhor quer me mostrar, quer me transmitir algo a partir disso. Talvez quer me conduzir até pessoas enfermas que estão precisando ouvir do Evangelho. E eu, como alguém que sou escravo dele, preciso entender que essa é a minha obrigação. Então, nós somos chamados a estarmos vigilantes, atentos, de outra maneira seremos destruídos. Versículo 4 aí vai dizer: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Bom, nessa radiografia de Jesus, ele diz: vocês estão mortos. Todavia, há um pequeno grupo, uma minoria, um remanescente fiel. Como sempre, né? Como sempre na história, Deus preserva um remanescente fiel para ser testemunho para os outros. E ali em Sardes não era diferente. A grande maioria dos membros dessa igreja havia manchado as suas vestes. Essa é uma expressão em referência à idolatria. Eles provavelmente tinham se curvado ao imperador ou estavam participando dos banquetes e festas com orgias da deusa Cibele. E portanto, Jesus está dizendo: embora a maioria de vocês já tenha se entregado, a maioria de vocês sujaram as suas vestes, eu tenho alguns dentro de vocês que ainda não fizeram isso. Fortaleça eles. Olhem para eles e sigam o exemplo deles. Estejam atentos a eles, porque eles caminharão comigo. Lembre-se, como a gente disse anteriormente nas outras cartas, não fazer adoração ao imperador, não estar envolvido com as deusas, com a padroeira, com a deusa da cidade, significava perder posição social, perder renda, perder muitas coisas. Mas o que Jesus está dizendo é: esses que fizeram isso, esses que estão pagando esse preço, eles são dignos, eles caminharão comigo. Em outras palavras, eles estarão sempre comigo. Bom, Sardes, Jesus aqui está fazendo uma relação das vestes produzidas em Sardes, porque ela era uma grande indústria têxtil, um centro têxtil. Ele estava fazendo a relação entre ela ser esse grande centro têxtil
E portanto, ele estava dizendo, só que alguns mancharam essas vestes. Todavia, alguns de vocês ainda estão puros. Não se deixaram contaminar, não se deixaram ser manchados pela tinta. Alguns de vocês continuam fora da imoralidade, da luxúria dessa cidade. Bom, uma aplicação aqui para a gente. No culto pagão, ninguém deveria se apresentar, mesmo aos deuses pagãos, deveria se apresentar nesse culto com vestes manchadas. Era desonroso, era um sacrilégio. O que Jesus está falando é que alguns da igreja de Sardes não tinham manchado as suas vestes. Então a gente pode entender que o que Jesus está dizendo é que os deuses pagãos não aceitam que você se apresente diante deles com vestes sujas. Eu muito menos. Mais do que isso, tem uma diferença básica entre um Deus pagão e eu, que sou o Deus eterno. O Deus pagão, você vai a ele oferecer um culto, em um determinado dia, você o encontra. Eu, que sou o eterno, você caminha comigo. Eu estou em todo o tempo. E portanto, nós como cristãos, a partir das Escrituras, ganhamos consciência de que todo dia é dia de adorar o Senhor. Que todo dia, que toda expressão de vida nossa, que assim como Paulo diz, que o nosso comer e o nosso beber seja para glória de Deus. Nós como cristãos ganhamos a partir das Escrituras consciência de que tudo, absolutamente tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Expressa a realidade de Deus. Portanto, eu não como o almoço simplesmente para matar minha fome. Eu como o almoço e vejo nele a oportunidade de agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido comigo. Eu vou para o meu trabalho e ali eu ajo com bondade, com misericórdia, com compaixão. Ali eu trato bem aqueles que trabalham comigo, porque esse é o meu culto a Deus. Eu tenho que amar o próximo. E portanto, diferentemente dos pagãos, o cristão é alguém que está constantemente, estando consciente ou não, ele está constantemente diante do trono de Deus. Estando consciente ou não, ele está constantemente cultuando ao seu Senhor. E aí, o seu culto pode ser uma droga, uma vergonha, um sacrilégio, ou o seu culto pode ser de fato agradável ao seu Deus. Porque em todo o tempo, nós estamos diante do trono dele. Querendo ou não. Essa é a consciência que as Escrituras nos trazem. E por isso que nós precisamos entender que nós precisamos conhecer as Escrituras de modo que a gente consiga perceber as manchas que estão sobre as nossas vestes e clamar ao Senhor que é capaz de lavar essas vestes e torná-las brancas como a neve. Ok? Versículo 5, nós temos aqui uma tríplice promessa, e a gente vai então, como é tríplice, dividi-la, acredite, em 3 partes. Versículo 5, então, nós vamos ler primeiro a parte A, depois a parte B, e depois, pasmem, a parte C. Versículo 5, a parte A, Jesus vai dizer: o vencedor será igualmente vestido de branco. Bom, aqui a promessa do 5a é a mesma do 4 que a gente viu. Ele caminhará para sempre comigo vestido de branco. É a mesma promessa, só que com uma diferença. No 4 é aquele que está se deixando purificar, ou está se deixando longe da imoralidade, da idolatria e coisas desse tipo. No 5 é ao vencedor, e o vencedor, como a gente viu nas outras cartas, é aquele que morre em nome de Cristo. É o mártir. E portanto, em outras palavras, o que está sendo dito é que você pode ser um mártir
de Cristo, ou você pode viver sem ser morto por causa de Cristo, mas se você for fiel na vida e na morte, então você estará para sempre caminhando com Ele. Essa vai ser uma relação eterna e pura de fato. Nós temos muita mania, ou nós temos muito costume de chamar o testemunho de alguns homens que morreram. Eu fiz isso quando falei de Policarpo aqui, que morreram pela fé, que se entregaram pela fé. E talvez a gente pense, pô, Lelo, mas isso aí é longe da minha realidade, eu nunca vou viver essa experiência. Não, você talvez não tenha entendido perfeitamente. Na verdade, todo mártir, ele não morreu simplesmente por Cristo, ele viveu por Cristo. Vivendo por Cristo, coube a ele morrer pela fé, mas ele viveu por Cristo, porque é mais fácil morrer por Cristo do que talvez viver por Ele, porque viver por Ele implica em toda hora se reavaliar, pedir perdão e continuar na caminhada. Morrer é só um ato. E portanto eles não simplesmente morreram por Cristo, eles viveram por Cristo. Cristo era a vida para eles. E porque era a vida, porque era a expressão deles, porque era parte do ser deles, morrer ou viver não fazia diferença, eles estavam com Cristo. O branco, aqui que ele fala das vestes brancas, o branco ele era a cor usada para as procissões triunfais dos imperadores. Vocês lembram? Quando os imperadores conquistavam exércitos inimigos, ele fazia aquela procissão, num dado momento da história, em Roma, né? Ele vinha com parte dos prisioneiros que eles venceram ali na guerra, e talvez com o rei, algumas vezes, e apresentavam esses que tinham sido conquistados, né? E essa procissão, o povo ia lá e fazia esse louvor a Roma, ao imperador, era feita por pessoas vestidas de branco. O que Jesus está dizendo é que os fiéis formarão a comitiva dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro imperador, na sua marcha triunfal. Em outras palavras, aqueles que se guardam, aqueles que se preservam da imoralidade, da luxúria, da idolatria, aqueles que estão atentos à sua palavra, aqueles que não estão dormindo, aqueles que estão vigilantes, estes terão vestes brancas, estes participarão da sua marcha triunfal. E ela acontecerá literalmente, e ela de fato virá. De fato, nosso Senhor um dia romperá a história novamente, entrará nesse mundo do tempo, dentro da realidade do tempo, e marcará de novo a nossa história. Ele cruzará a linha do tempo. E portanto, o encorajamento é: mantenha as suas vestes limpas e saiba quem é verdadeiramente capaz de limpá-las quando elas se sujarem. Versículo 5, a parte B, vai dizer: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Essa é uma promessa em contraste com o diagnóstico que ele fez em Apocalipse 3:1. Você tem nome ou fama de que vive, mas está morto. Foi o que ele disse no diagnóstico de Apocalipse 3:1 para essa igreja. E aqui ele faz exatamente o contrário. Ele faz o contraste. Ele diz: lá, aí tem alguns que pensam estar vivos, mas de fato estão mortos. Eu estou prometendo que o nome estará escrito no livro da vida, ou seja, aqueles que verdadeiramente estão vivos são aqueles que estão comigo, são aqueles que estão caminhando comigo, são aqueles que não se venderam ao império ou à idolatria. Portanto, se lá os que têm fama de estarem vivos na realidade estavam mortos, aqui os que morrem, os que são os mártires fiéis, que não mancharam as suas vestes, permanecerão para sempre no livro da vida, e portanto permanecerão para sempre.
Esse é o encorajamento, essa é a promessa de Jesus para eles. A parte C do versículo vai dizer: mas, ou antes, o reconhecerei ou o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Essa promessa faz eco com o que Jesus já tinha dito para os seus discípulos em Mateus 10:32, quando ele disse assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa promessa, então, basicamente faz eco ao que ele já tinha anunciado aos seus apóstolos. O detalhe é que os apóstolos que tinham recebido essa mensagem já estavam mortos. E, de fato, viveram essa exortação na pele. Eles morreram confessando Jesus diante dos homens. Eles foram martirizados. E aqui a igreja é chamada a fazer isso. A igreja de Sardes. De modo que Cristo os reconhecerá ou os confessará diante de Deus e dos anjos. Ele declarará diante de Deus o nome daqueles que não deixaram a fé, que não se entregaram aos prazeres de Roma, que não abandonaram a verdade da palavra de Deus. Antes, confessaram para sempre o nome de Jesus. Versículo 6, aquele versículo que se repete em todas as cartas: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu queria encorajá-los a ouvir de fato o que o Espírito tem a dizer. Eu queria encorajá-lo a aplicar ao seu coração essa palavra, porque é verdade, ela era para a igreja de Sardes, mas ela é muito, muito real para nós. A necessidade é a mesma, os problemas são muito parecidos, as seduções são muito parecidas. Talvez de maneira prática eu poderia falar para vocês de algumas denominações que receberam o Evangelho no começo com alegria, com perseverança, e que depois acabaram começando a negociar com o mundo algumas coisas. E no fim, não sabemos nem o que eles são mais. Talvez, para não pegar um exemplo brasileiro, eu queria pegar um exemplo europeu, suíço, italiano, os valdenses. Os valdenses eram um grupo de cristãos que optaram por morrer pela fé, ao invés de abraçar o paganismo. Eles não negaram a fé. Só que o tempo passou. As gerações seguintes dos valdenses não ficaram atentas, não vigiaram. E hoje, os valdenses são uma vergonha. Os valdenses, nem sei se podem ser chamados de igreja. Cristãos certamente não são. Por quê? Porque abraçaram o humanismo, abraçaram os pensamentos de justiça, de bondade, de equidade, longe do que a Bíblia fala do que é justiça, equidade e bondade. Eles se venderam, de modo que hoje entre os valdenses há casamentos gays, há ordenação de pastores homossexuais, e por aí você já imagina a devassidão que se tornou esse movimento. Uma tristeza. Mas eu não quero deixar você com esse exemplo, porque eu temo que se eu deixar ir embora com esse exemplo, você vai pensar que essa carta, essa exortação é para a denominação, é para a igreja, instituição, e essa não é uma instituição. Essa carta é para pessoas, essa carta é para indivíduos, porque dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, como a de Sardes, havia poucos que não estavam mortos. E a carta foi para a igreja, para todos, para o grupo geral dessa igreja, para pessoas, para que elas se arrependessem, para que elas olhassem e reconhecessem a sua impureza.
E portanto eu quero te dar exemplo mais prático, mais pessoal. Me permita te dar 2 para a gente encerrar. O primeiro, cuidado. Muitos, nos nossos dias, têm se sujado as suas vestes, têm deixado suas vestes serem contaminadas com um negócio chamado politicamente correto. Negam ou omitem a verdade de Deus em nome de amizade, em nome de ser aceito na sua faculdade, no seu trabalho, na política ou em que quer que seja, em nome da boa relação com o mundo. Permita-me te lembrar de um texto extremamente prático e direto, característico desse apóstolo chamado Tiago, ou desse discípulo de Jesus chamado Tiago. Ele disse: adúlteros, e adúlteros no sentido de se prostituírem religiosamente, né, de adorarem ou de alguma maneira se voltarem a outro Deus e não à verdade de Deus. Portanto, um adúltero no sentido espiritual, tá? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Por que o Tiago disse isso? Ora, porque o mundo não conhece a verdade de Deus, não a afirma, não a sustenta e nem poderia, porque não a conhece. Ele conhece apenas lampejos dessa verdade e quer experimentar das benesses dela sem obedecer os princípios para chegar a ela. Cuidado, meus irmãos. Nós estamos vivendo numa sociedade que nos seduz constantemente com falsas verdades, com boas intenções, com expressões ou com termos que nos parecem, que nos são caros, que nos são queridos. Todavia, neles, o propósito não é de fato a verdade de Deus, não é de fato os princípios de Deus. Eles esperam alcançar isso sem Deus, e sem Deus o que nós podemos alcançar é vergonha, é juízo, é desgraça, não é justiça de fato. Então, cuidado de se fazer amigo do mundo. Cuidado para que, em nome de uma boa relação, você não venda a verdade de Deus. Talvez um exemplo disso seja esses teólogos modernos aqui, para não dizer liberais, como um muito conhecido chamado Ed Renekiewicz. Um cara bom em muitas coisas, mas quando começa a apertar ele, homossexualidade, a prática homossexual é pecado? Não, eu não seria tão simplista, tal. Não, é pecado? E ele vai dizer, não. Não. Em nome de quê? Em nome de angariar mais pessoas? Em nome de não parecer duro com aqueles que estão na prática do pecado? É uma vergonha. O Evangelho ou as Escrituras são claras quanto a essa prática. E portanto, não é verdade o que ele disse. Ele está errado, precisa ser repreendido, precisa ser confrontado com a verdade de Deus. E portanto, meus irmãos, cuidado, cuidado. Há muitos sedutores, alguns inclusive travestidos de pastores, que estão introduzindo na igreja falsas doutrinas. A segunda coisa que eu te chamaria a tomar muito cuidado é com a tal do exterior, né? Tipo, na nossa sociedade o que mais tem valor é o que se pode ver. Então, nessa sociedade que a gente vive, o que importa é o carro que você possui,
é onde está plantada a sua casa, se é no condomínio A, B ou onde é, quanto adornada ela está. Nessa sociedade, o que vale é você fazer lindas fotos com a sua esposa, com os seus filhos, parecendo ser uma família perfeita. Depois que tirou a foto, volta-se ao normal. Vocês não se falam, vocês não têm relação, vocês estão em pé de guerra. Eu vivenciei essa experiência com uma conhecida nossa, minha na verdade, não da Bruna. A gente foi para um churrasco e, cara, as fotos dela, a família, parecem uma harmonia só. Chegou no churrasco ela e o marido. Aí eu, com o intuito de, logicamente, me achegar ao marido que eu não conhecia, e não podia ficar conversando com a mulher, obviamente, sem o marido, fui para ter um tempo de conversa com o marido, brincando, conversando, aquele negócio. Bom, daqui a pouco ele começou a colocar para fora os problemas da relação, e que ele estava pensando em abandonar essa relação. Cara, mas ontem eu vi tua foto, parecia uma maravilha de relacionamento, mas não era. E na nossa sociedade o que vale é isso, não é mesmo? É o exterior, é o que os outros acham, é os likes. Não, meus irmãos, nós somos chamados a avaliar o nosso coração, nós somos chamados a dar valor àquilo que o homem não pode ver. Nós não podemos enganar o nosso Senhor, Ele conhece o nosso interior, e é isso que verdadeiramente importa para nós, de modo que eu posso estar aqui ensinando vocês, mas se a minha vida lá fora está em pecado, se eu lá fora estou praticando coisas que não deveria, eu não posso me enganar, pensando que basta eu fazer isso aqui. Isso aqui não pode ser mais do que uma extensão daquilo que eu vivo lá fora. Você já percebeu que às vezes você tem uma reunião ou um culto de oração e aquilo não anda? Parece um negócio assim, angustiante ouvir aquelas orações. Todas elas não passam de rasa, de superficial, não passam de agradecer pelas mesmas coisas de sempre, de falar as mesmas coisas de sempre. Sabe por quê? Porque elas são simplesmente a realidade de oração que você vive na sua casa. Você vive na sua casa uma superficialidade de oração. Como você acha que no culto isso vai mudar? Vai cair do céu uma unção? O que você pensa, meu amigo? É isso mesmo, não vai passar disso. É o que está no teu coração. Vai fazer o quê? Você vive na superficialidade, você vive no que é raso. É isso mesmo. Portanto, nós precisamos aplicar o nosso coração para que nós não vivamos vendidos, enganados pela nossa sociedade, que ama o que é exterior, mas que dá pouco valor no que é interior. Como Jesus disse, portanto, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem prudente não é aquele que vem na igreja. O homem prudente não é aquele que dá dízimo e ofertas. O homem prudente não é aquele que foi batizado no Rio Jordão. O homem prudente tampouco é aquele que cai no Espírito. O homem prudente é aquele que se atenta às palavras de Jesus e a aplica ao seu coração. A este virá sobre ele a tempestade, o vento, a chuva, mas a sua casa não ruirá, porque ela está fundada na rocha que é Cristo. Mas aqueles que têm uma bela casa adornada, talvez no melhor condomínio da cidade, onde os amigos vêm, se banqueteiam, se alegram e falam, que casa fantástica, mas ele não tem aplicado ao seu coração as palavras de Cristo, saiba, isso será destruído. Isso não tem verdadeiro valor. Isso só vale para o de fora, mas o que vale verdadeiramente, o que tem valor, o que é significativo, é o que está dentro, não o que pode ser visto de fora. Portanto, atente o seu coração para as palavras de Cristo. Ore para que Deus faça o milagre de
fazer penetrar essas palavras no teu coração, de modo que o seu viver seja um viver de alguém que está fundado na verdade de Cristo. Amém?